Que o futebol começa na infância muitas vezes, isso a gente já sabe. Mas e como ele termina? Será que todos têm o mesmo fim? O que acontece quando a bola para de rolar e as luzes do campo se apagam? Isso a gente vai descobrir nesse episódio. Então, viajei pra lá normal, pra mim ia ser mais um jogo. Eu sei que minha carreira tava vindo, né? Mas eu nunca imaginava que seria meu último jogo. Mas, como eu falei, naquele dia, bambeou meu joelho. O cara dava o tapa do lado, eu não conseguia acompanhar. Aí já juntou minhas dores, distância da família, já esses 3 anos longe, tudo. Eu falei, cara, eu vou parar que não dá mais. Aí eu parei. Nos anos dourados do futebol brasileiro, estava lá Moisés Cocito, que dividiu o campo com um dos nomes mais conhecidos por todos os brasileiros, o nosso Rei Pelé. E hoje o filho que carrega o mesmo sobrenome cumpriu a missão de viver o sonho que o pai deixou para trás. Então eu cresci, né, os vendo jogar futebol. Então assim, eu tenho esse futebol realmente na veia, né? Meu pai fez um campinho no fundo da delegacia, lá em Batatais, né, interior de São Paulo. E nós jogávamos bola lá na delegacia. Então eu acredito com 9, 10 anos, eu fui convidado por um amigo meu, né, que foi esse realmente que acho que viu que eu tinha potencial. E eu fui fazer essa avaliação lá, passei e comecei a jogar ali. Era muito mais difícil do que é hoje. Hoje a gente consegue colocar, né, os meninos para fazer avaliação, com indicações. Hoje tem os vídeos, né? Meu pai sempre falava, nunca escolheu para nós, né? Ó, você vai ser jogador, o meu irmão, no caso, quis ser policial, mas assim, o que vocês escolherem, que deem realmente 100%, né? Que busquem ser os melhores. A questão de desistência na nossa família, realmente essa palavra não existe. Cocito começou no Botafogo de Ribeirão Preto e logo chamou atenção pelo estilo combativo. No Atlético Paranaense virou símbolo de raça. Foram mais de 100 jogos e um título brasileiro em 2001. Passou por gigantes como Corinthians e Grêmio e teve experiência na Europa defendendo o Tenerife e o Real Múrcia na Espanha. De volta ao Brasil, ainda vestiu as camisas de Fortaleza, Avaí, Boa Vista e Vila Nova. Eu ainda tinha propostas para jogar no outro ano, 2010, mas eu não conseguia render da maneira que eu esperava. Até para os outros podia ser, eu poderia estar, entre aspas, roubando ou enganando alguém, né? Mas eu não podia estar enganando a mim mesmo. Eventualmente, por conta dessas cobranças muito extremas, né, faz com que desenvolva ali, às vezes, até alguns tipos de comportamentos compulsivos, né, por conta de eu preciso render, eu preciso entregar, eu preciso fazer. E como dentro do clube ou dentro do próprio esporte tem sempre uma recompensa, tem sempre o resultado, né, então às vezes esse resultado não é atingido e faz com que gere muita frustração, né, então baixa tendência a não saber lidar com essas frustrações, porque precisa muito dessa cobrança. Sim, o dia que o meu joelho começar, que eu ver que eu não consigo render mais, eu vou vir aqui e vou rescindir meu contrato. E aí eu consegui ajudar o Vila em um jogo que nós escapamos do rebaixamento daquele ano. E no mesmo dia eu já falei para todo mundo que eu estava parando de jogar, porque nesse dia o meu joelho bambeou, que foi no jogo lá em Campina Grande, contra a Campinense. Começou a bambear meu joelho, quem olha o jogo assim, eu jogando bem pra caramba, fala, pô, não é possível que você parou nesse dia. Então esse foi meu último jogo. Então eu cheguei depois porque esse compromisso era comigo, né? Enfrentar isso lá na frente. Ele vai acabar enfrentando com as armas que ele tiver naquele momento, né? Mas se ele não aprendeu como usar, às vezes não adianta nada eu ter uma ferramenta que eu não sei usar. Então eu preciso entender qual é a ferramenta e aprender a usar essa ferramenta. Então a educação, né? A educação é a base para esse bom enfrentamento lá na frente. Em 2006 eu tava com 29 anos. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, parar de jogar com 29 anos, muito cedo, né? E eu consegui ainda, isso que eu falo, voltei e consegui jogar ainda por 3 anos. Então, assim, parei muito precocemente. E eu digo assim, pra mim foi muito difícil, por quê? Porque eu parei puxando a fila. Eu parei sendo o primeiro a chegar no treino, sendo o último a sair. Porque eu amava o que eu fazia. Né? Tenho paixão, né, pelo futebol, sempre tive. E diferente de hoje. Hoje a gente vê que é uma inversão de valores muito grande, né? Muitos estão jogando futebol hoje, mas estão pensando no cifrão, estão pensando em outras coisas, né? Nas mulheres, no que pode acontecer no extra, né? No que vem depois, erroneamente. E essa paixão, ela, né, de criança, de quando eles começam, ela é deixada de lado logo já no início da carreira. Então essa é uma questão realmente geracional, né? Então, assim, que vem acontecendo. Então, pra mim, foi realmente muito difícil, né? Porque por mim eu jogaria até 40, estaria jogando até hoje, se eu tivesse meu joelho bom, né? Eu fiz pra caramba, mas eu sabia que isso ia acontecer uma hora, né?
E o duro é que a gente fala em questão de preparação, né? Para o que vai fazer. Tanto é que é difícil alguém falar que está preparado para parar. Mas a vontade era sempre estar ligado ao futebol. Eu sabia que eu faria alguma coisa ligada ao futebol, de alguma forma, né? E eu acho que nós, independentemente do setor que nós estivermos, né? Ou da profissão que a gente tenha, a gente está podendo passar o que as experiências que você teve, que você aprendeu, tentar passar de alguma forma e influenciar as pessoas de maneira positiva, né? E ajudar. Agora vamos voltar no tempo. Se você pudesse falar algo para você ainda criança, o que você diria para aquele garoto que sonhava em ser um jogador de futebol? Então, Japa, acredito que você tem que ser você mesmo, como você sempre foi, né? Não deixar de ter alegria em nenhum momento, porque a alegria é essencial na vida. Então, o conselho que eu daria pro Japa, acho que seria ter mais cabeça em momentos difíceis da vida. O que eu falaria para que ele fizesse tudo, né, com a mesma dedicação que fez, com o mesmo sacrifício, com o mesmo respeito, né, e responsabilidade com o sonho que você teve. O que eu mudaria somente é que tivesse um pouco mais de equilíbrio, né, que cuidasse mais da alimentação, que dormisse melhor, que façam sempre 200%, né, não é 100%, dê sempre o máximo do que for fazer, que é o que eu faço até hoje. Né, em tudo que eu faço, eu tento, às vezes até ainda renunciando ainda mais, às vezes a minha família, mas que eles sabem que é pro bem-estar deles, como eu sempre fiz e continuo fazendo hoje em dia. No futebol e na vida, nem tudo se vê. E o que fica são as cicatrizes, os aprendizados, as derrotas e as vitórias. Porque quando a bola para de rolar, o jogo invisível continua, mas dentro do peito.